E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e hoje é um vídeo comparativo entre as duas GBS Control, a azulzinha e também a GBS Control Pro. Mas eu não vou dizer para vocês qual das duas imagens tô fazendo uma gravação simultânea, tô rodando o mesmo jogo e a gente vai ver aqui, vou passar por alguns consoles e a gente vai divagando aqui, conversando sobre este mundo de setups. Bom, primeira coisa, vamos aqui carregar um joguinho. Já joguei muito esse jogo em live, então caso você queira ver comparativos, você pode verificar as minhas lives anteriores. Bom, cara, é muito sutil a diferença. Cara, é muito sutil. Bom, e eu quero saber de vocês qual que é as cores corretas, qual que é a que tá mais perfeita. Diga aqui nos comentários. E por favor, cara, não vá no final do vídeo ver qual que é o adaptador e comente. Descubra isso com a gente, assim, no tempo certo, qual adaptador é cada um. E, cara, a diferença é realmente mínima. É minúscula a diferença na questão das cores que a gente consegue perceber um pouco mais. Mas qual das cores será que é a mais correta? Eu quero saber realmente de vocês o que vocês acham que é a mais correta dessa imagem aqui. E vamos conversando sobre os adaptadores. Cara, eu vejo uma diferença muito grande, não tanto na questão da qualidade de imagem, olhando agora, mas eu vejo na questão de produto. O GBS Control Pro, ele é um melhor produto. Ele é um produto pensado realmente para entregar um desempenho melhor para o consumidor final. O que é a GBS Control? A GBS Control foi desenvolvida baseada numa placa do começo dos anos 2000, mas é um projeto de 2016 e veio tentar ser um produto custo-benefício, um produto assim mais acessível de massa para as pessoas poderem ter uma boa imagem nas suas televisões. Porque você tem que lembrar, cara, que antes de 2015, 2016, o único adaptador de imagem que a gente tinha de qualidade era o Frame Master. Ele custava US$ 1.200. Coisa absurda para a época. Tudo bem, o real não estava tão desvalorizado quanto agora. Então, não sei se essa proporção de valor é bom você fazer vezes 5, vezes 6 que a gente faz hoje, ou vezes 10, né, por conta dos impostos, mas naquela época era algo que custava aqui no Brasil uns R$ 3.000. Era o preço do retro, do Frame Master, e ele era realmente o melhor adaptador até então. E aí o OSC veio para tentar ser um produto custo-benefício em relação ao Frame Master, entregando as mesmas coisas, porém num preço muito menor. E em 2016 surgiu o desenvolvimento open source, também o OSC era open source, e o GBS Control veio com esse desenvolvimento open source também em 2016, tentando ser realmente o mais barato do mercado com o melhor resultado. E ele conseguiu. Você conseguia fazer, até hoje você consegue fazer, com pouco dinheiro você consegue ter um upscaler fantástico. E agora veio a Pro. E a Pro não é simplesmente um projeto open source. A Pro é um projeto da Retroscaler que ela fez melhorias num produto open source. Então, não necessariamente ela vai funcionar como o open source, o GBS tradicional funcionaria. Tanto que ela implementou um controle. Isso é fantástico, cara. Você poder configurar tudo através de um controle sem precisar de interface gráfica no celular, web no celular, no computador, para mim é muito bom. Só a telinha que vem no GBS Control não é possível fazer boas configurações. Você precisa de mais recursos e aí a interface via web resolve os problemas. Não que você não vá querer usar ela para configurar o teu GBS Control, mas não é necessário. Tudo você consegue configurar ali pelo controle de uma maneira muito boa. Então eu vejo que ela é realmente um produto melhor. E vamos falar a verdade, pensa agora como produto em si. A GBS Control Pro tem AV, S-Video, SCART, componente e VGA. Vou até excluir o RGBS, porque é praticamente o SCART, mas
ela tem tudo. Todos os tipos de conexão, cara, que você tem no mundo dos videogames, ela tem. Ela só não tem uma entrada HDMI. Porque não faz sentido ter uma entrada HDMI, né? Ela não vai fazer um upscaler de um 720. Ela faz upscaler até 720, um exemplo, né? Então não teria sentido nenhum. Tipo, cara, ela é um produto... Abrange tudo. Então, quando você pensa no melhor produto para o teu setup, sendo o custo-benefício que abrange tudo, o GBS Control Pro, cara, para mim é a melhor indicação que eu posso te dar. Bom, esse foi o resultado no Super Nintendo. Vamos dar uma olhadinha agora no PlayStation 1. E não poderia ser diferente. Estamos testando aqui o Arceus Adventure. E não poderia também ser diferente essa análise que a gente pode ver as cores diferentes. Isso mostra que a Retroscaler fez algum ajuste de firmware para melhor renderização de cores. Então não é que é melhor, só é diferente, vamos dizer assim. E aí eu vou deixar a critério de vocês qual das duas, né, imagens você gosta mais. No final você vai descobrir se você gostou mais da imagem da GBS Control azul ou da GBS Control Pro. E o Arceus Adventure, é claro, o Arceus Adventure é o jogo que a gente mais joga aqui no canal. Eu ainda não consegui zerar na data de hoje, na data desse vídeo, ainda não zerei em live, mas é algo que eu quero muito zerar. Enfim, são assuntos para outros momentos. Eu quero que vocês vejam realmente a qualidade no PlayStation 1. Tem alguns consoles que eu não vou poder rodar, por exemplo, o PlayStation 2, porque ele está por cabo componente. E aqui no setup só deixei montado SCART. Então a gente vai testar alguns consoles em SCART. Mas você pode perceber a diferença entre elas. Dá uma olhada, vê se você encontra algum delay entre as imagens e tudo mais. Isso é interessante para você chegar a um veredito final e verificar realmente o que você está vendo de diferença das duas imagens e qual você acha que, vamos dizer assim, é a perfeita para o teu setup. Bom, voltando a falar, eu acho que o GBS Control Pro é o melhor produto, porque ele é um produto mais pensado para o consumidor final, mais simples. Você não precisa de uma interface web, tem gente que não sabe conectar, realmente é bem leigo mesmo, e tendo um controle remoto facilita muito as coisas. Isso eu acho muito válido, muito interessante. Uma outra coisa é ter todas as conexões de um videogame. Vou te dar um exemplo. Eu tenho o meu RetroTink 5X e ele não tem VGA. Eu gostaria que ele tivesse VGA. Então você vê que nesse ponto o GBS Control Pro tem uma gama maior de possibilidades, né? É um produto mais completo nesse sentido de conexões do que o RetroTink 5X. E é isso que eu acho que ele sai em vantagem. Na minha opinião, hoje, sem sombra de dúvidas, o melhor custo-benefício é a GBS Control Pro. Ela é para mim o ideal para qualquer setup. Cara, você liga tudo isso aqui nela. Essa que é a beleza do produto. Você liga tudo isso aqui, sem problema nenhum. Bom, vamos testar então outro console e a gente continua devagando aí. E bom, Dreamcast aqui, uma coisa válida que eu tenho que falar para vocês meu setup passou por várias transformações. Eu comecei a montar esse setup que vocês estão vendo aqui atrás, né, em formato de parede, com um GBS Control e um Retroscaler 2X. Eu usava a GBS Control azul. Depois de um tempo, eu passei para o OSC, que é um produto melhor ainda que em qualidade de imagem, um pixel perfeito do que essa GBS Control Pro, na minha opinião. Ele consegue atingir essa qualidade que a GBS não consegue. E depois, mais atual, eu tenho um RetroTink 5X. E eu já falei para vocês, né, há pouco tempo, que o RetroTink 5X não tem saída, não tem entrada VGA. Ou seja, eu não consigo rodar em Progressive Scan o meu Dreamcast, somente em SCART. Mas o RetroTink faz um excelente trabalho. Só que recentemente eu comprei um adaptador de vídeo componente, vou trazer no canal mostrando tudo, que ele tem a possibilidade de colocar Progressive Scan em componente. E é isso que eu vou fazer para poder ter a melhor imagem. Tá, você está gastando muito, cara.
Colecionismo é assim, a gente compra um negócio, às vezes se arrepende, compra um negócio, vê uma possibilidade melhor, um outro cabo. Por exemplo, eu tenho todos os cabos de todos os consoles. Eu tenho desde o AV, S-Video, SCART, componente, para todos os consoles que tem isso. Por exemplo, PlayStation 2, eu tenho o composto, eu tenho o S-Video, eu tenho o SCART, eu tenho o componente. Agora no Dreamcast eu tenho o AV, não tem S-Video, acho que não existe S-Video pro Dreamcast, eu acho. Aí eu tenho o SCART, tenho o cabo VGA e agora eu tenho o cabo componente da Bitfunks, que faz a conversão de SCART e VGA. Bom, mas essa aqui é a imagem dos dois. Você pode ver que a maior parte do que a gente vê de diferença é nas cores. Um outro detalhe é que a GBS Control azul ela tem um problema de desentrelaçamento. Como a gente está rodando em 480i, vai ser mais perceptível e talvez essa dica de ouro já vai deixar claro qual que é o adaptador que está em qual lado. O GBS Control azul ele tem um problema no desentrelaçamento dele, que ele coloca alguns artefatos na tela em Multi Adaptive. Cara, não é todos os consoles que tem isso, não é todas as resoluções que tem isso, mas na que a gente está rodando hoje, que é um Full HD, está aparecendo isso na tela e eu já vou dizer qual que é cada um dos adaptadores, não faz mais sentido esconder isso de vocês. E bem aqui em cima você consegue ver os artefatos, cara, que não estão presentes na GBS Control Pro. Então essa aqui é a Pro e essa aqui é a azulzinha. E a grande diferença delas, na minha opinião, fica... Vamos rodar um jogo e a gente vai falando sobre isso. Eu acho que vai funcionar melhor. Vamos pensar aqui num joguinho Soul Calibur. A grande diferença delas, por exemplo, essa tela eu acho que essa cor aqui do Dreamcast está melhor do que essa aqui. Tem algumas coisas assim, né? Mas o que você pode perceber é que a GBS Control azul ela tem um problema crônico que é de deixar a imagem levemente esverdeada, coisa que a GBS Control Pro não tem. E essa talvez seja a grande diferença entre os dois produtos. E bom, Soul Calibur rodando aqui e agora a gente já consegue verificar realmente as duas imagens aqui. Vamos colocar aqui. Pode ser qualquer um, só para a gente poder testar. Bonitinho. Eita, acho que eu entrei numa coisa que eu não vou saber jogar. É só para a gente poder testar e verificar os dois. E eu já vou dando a minha posição entre as duas. Se você pode ter visto bem isso que eu vou falar agora. As duas têm o mesmo desempenho. A diferença é um pouco das cores, só que isso pode ser um problema na minha GBS Control e que vai chegar um dia na sua. O que eu quero dizer? Ela tem trim pots que regulam a qualidade das cores. Esses trim pots não estão impossibilitados de um dia apresentar um problema. O meu, por exemplo, eu acredito que ele está esverdeando um pouco mais. Talvez, porque os meus trimpods já estão cansados, chegaram no fim da sua vida. E a GBS Control Pro, não, ela é de uma maneira digital, vamos dizer assim, virtual. Você regula no menu, você não regula ele à mão. Então, isso me faz pensar que é um componente um pouco melhor, entendeu? Componente um pouquinho melhorado. Então, por isso que talvez as cores na GBS Control Pro estão melhores. Mas em qualidade, em definição, as duas têm a mesma qualidade. Isso se repete em todos os cenários. Tudo que você vê, o que você vai ver de diferença vai ser um pouco das cores. Essas cores aqui da GBS Control Pro estão muito mais parecidas com as cores do OSSC. Mas você consegue perceber bem aqui alguns artefatos? Isso melhorou. Então, por exemplo, em consoles PlayStation 2, imagem entrelaçada, o próprio Dreamcast, o GameCube, que tem imagem entrelaçada, em alguns jogos de PlayStation 1 tem imagem entrelaçada, você vai ver uma melhora, porque
isso foi corrigido. Não tem mais estes artefatos. É até uma dúvida que eu tenho se eu posso pegar a firmware da GBS Control Pro e colocar na Azul. Eu acredito que vai ter sim esses mesmos desempenhos e correções que a gente está vendo na imagem aqui, vão ter aqui. Por quê? Porque a base dos processadores são os mesmos. A única coisa é que a GBS Control Pro tem mais recursos. Só que tem alguns recursos que estão diferentes. Por exemplo, você atualizar ela para rodar S-Video e AV é uma outra porta USB. Por quê? Porque ele desenvolveu uma placa acoplada, entendeu? É a mesma GBS Control, só que foi acoplado um Retroscaler 2X, um exemplo. Então você atualiza ela nos dois. Você atualiza ela como GBS Control e você atualiza o módulo AV, só que é na mesma placa. Isso que a Retroscaler fez. Então, cara, no comparativo, já chegando à minha conclusão, detalhe técnico no sentido assim, no pixel, como é que tá a Thales, o pixel, a qualidade, o que ele traz na tela, é a mesma coisa. E é a mesma coisa que se você fizer a tua GBS Control, vai ter a mesma qualidade. Se você comprar a GBS Control da Gamescare, vai ter a mesma qualidade. Se alguém fizer uma GBS Control e te vender, vai ter a mesma qualidade. Qual que é a diferença então, Thales? A diferença é a apresentação do produto. Que nem eu falei, aqui tem um controle remoto, tem um acabamento melhor. Aqui você tem AV e S-Video e é muito mais completo do que aqui. É isso que eu tenho para falar para vocês. Essa é a grande diferença. Eu estou vendo que foi feita algumas correções, talvez em questão de firmware nesse produto. Não vou negar que essa GBS Control já tem alguns anos de caminhada, mas e talvez até por isso que seja a diferença de cores, mas aqui a gente já tem um produto mais, vamos dizer assim, mais incorporado. Thales, eu tenho a GBS Control azul. Vale a pena pegar a Pro? Não, não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. Aqui você ainda consegue o mesmo desempenho. Se você já tem, não tem por que você comprar o mesmo desempenho. Talvez eu acrescentaria um Retroscaler 2X aqui, mas eu não trocaria para comprar a Pro. A menos que seja, você quer realmente ter um setup mais enxuto, mais minimalista, que colocar um Retroscaler para você não faça sentido. Aí, beleza, faz sentido você ir para Pro. Eu vejo isso como cenário, mas pensando assim, logicamente, como é o mesmo resultado, eu acho que não vale a pena. Principalmente, eu vou fazer os testes, mas principalmente se aqui aceitar firmware e esse ganho no desentrelaçamento for um ganho, não vai fazer sentido. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que teve bastante análise entre os dois. Cara, aqui é realmente o novo. É para onde o retro game está indo. Aqui é o melhor custo-benefício que você pode fazer. Se você já tem essa, não acho que vale a pena você vender, trocar, a menos que você queira ter esse vídeo, a menos que você queira ter AV no seu setup e deixar tudo único e exclusivo a um adaptador só, deixar um pouco mais minimalista e somente utilizar os switches para fazer as conexões. Bom, essa foi a minha análise. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam, se vocês acertaram qualquer qual, se vocês conseguiram ver essa diferença, se vocês têm a mesma opinião que a minha. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Eu gosto muito de ver as opiniões que são bem escritas, bem elaboradas, porque isso acrescenta e enriquece muito o canal, o mundo retro game. E com certeza, se você tiver uma opinião diferente da minha e for maravilhosa, eu não tenho problema nenhum em voltar atrás e mudar minhas opiniões. Eu acho que a gente está aqui para aprender e evoluir como pessoa, colecionador e tudo mais. Eu aprendo muito nos comentários da galera aqui no canal e eu quero deixar isso aqui aberto para vocês poderem comentar. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.